Olá galera, beleza? Como é que vocês estão? Gabriel Ross passando para começar mais um vídeo para vocês. Vocês estão de boa? Eu estou super de boa. Como eu falei para vocês, o canal aborda vários tipos de conteúdos. E hoje eu venho trazer um conteúdo que pode afetar você e do outro lado também. Que eu quero ver se eu coloco um quadro desse no canal sobre assuntos jurídicos. E hoje estou aqui com o Dr. Fabiano para ele poder tirar algumas dúvidas da gente, que eu acho que você também tem essa dúvida, sobre pensão alimentícia. Olá, tudo bem com vocês? Inicialmente, eu quero agradecer ao Gabriel o espaço que ele cedeu para a gente poder estar trazendo essas questões para vocês, sanarem essas dúvidas, que são questões pertinentes, que influenciam diretamente a vida de vocês. O que diz respeito à pensão alimentícia, de início a gente tem que explicar que a pensão é um direito que é da criança. As pessoas, em regra, costumam fazer uma certa confusão sobre esse direito. É um direito que é da criança. Alguns pais ou mães que também pagam pensão têm uma certa resistência porque acham, olha, eu estou dando dinheiro para a mãe, estou dando dinheiro para o pai, está gastando coisa. Não, o dinheiro é da criança, é um dinheiro que é para usar para o bem-estar para a criança. Quando ou o pai ou a mãe, que é o detentor da guarda da criança, precisa receber essa pensão para poder complementar, dar suporte para a vida da criança, esta pessoa, seja ele o pai ou a mãe, deve estar procurando o poder judiciário para poder estar fixando o valor. Lá o juiz vai analisar várias questões para poder ver o valor que se paga, como que fica, se paga 13º, se paga férias, como que vai funcionando. Bom, então de início é isso. Como é que funciona, Fabiano, doutor, o cálculo que é feito sobre a pensão alimentícia para o pai? Certo. Uma questão muito pertinente é com relação ao valor, porque sempre que o pai às vezes não concorda, ou a mãe não concorda em estar pagando um determinado valor, ou algumas vezes quem está recebendo acha que sempre é pouco, quem está pagando sempre acha que é muito. Mas enfim, o juiz, para fixar um valor de pensão alimentícia, ele vai analisar várias questões, entre elas a situação que o pai vive, a situação financeira que ele vive, a condição que ele tem de pagar, as necessidades da criança, se é uma criança que exige-se mais cuidados, que possa precisar de um valor maior a depender da condição dela, se é uma criança que, digamos, tenha alguma deficiência. São todas questões que vão ser analisadas para poder se assumir um valor, para poder se concluir um valor da pensão. Em regra, o juiz sempre fixa em 30% do salário mínimo. Sempre costuma ser algo em torno desse valor. Pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas em média é sempre esse valor. O valor é corrigido? Tem algum tipo de aumento que a pessoa pode estar indo atrás para poder estar fazendo? Sim, claro. A pensão alimentícia, ela é fixada não em um valor específico, ela é fixada sempre sobre um percentual do salário mínimo. Usa-se essa questão, esse percentual do salário mínimo para fixar, para evitar de que o pai passe 10 anos pagando o mesmo valor. Vamos supor que hoje em dia a pensão seja fixada, até o final do ano passado, ela estava em R$ 363,60. Para evitar que que o pai pague esse valor muitos anos a fio, o juiz fixa ela sempre com base no salário mínimo. Subindo o salário mínimo, sobe-se o valor da pensão, altera-se o valor da pensão. A título de exemplo, Gabriel, para as pessoas entenderem, o que acontece? Atualmente, o valor do salário mínimo está em torno de, se não estou enganado, R$ 1.302. Estando a pensão fixada em 30% do salário mínimo, ela vai dar um valor de R$ 390,06. Entretanto, assim, é importante a gente trazer essa questão também, que já na próxima segunda-feira está havendo uma discussão no governo, no atual governo, sobre o piso do salário mínimo. Possivelmente ele deve ser alterado para R$ 1.320. Já na segunda-feira, agora dia 9, creio eu que o ministro da Casa Civil vai trazer esse valor aí, já vai bater o martelo e decidir. Caso o salário mínimo seja fixado, seja revisto e passe a ser de R$ 1.320, o valor da pensão passa-se de R$ 390,06 para R$ 396.
Tem até uma questão pertinente também, Gabriel, no que diz respeito ao cálculo da pensão. Tem uma conta simples para se fazer, que é o percentual da pensão. Caso a pensão mantenha-se R$ 1.302, o índice de cálculo de 1%, ele passa a ser R$ 13,02. Para fazer o cálculo, se uma pessoa recebe, se a pensão foi fixada em 25% do salário mínimo, você pega 25 para o valor do salário mínimo de R$ 1.302. R$ 1.302, você vai pegar 13,02 e multiplicar pelo valor, pela percentual que a pensão foi fixada. Se ela foi fixada em 25% do salário mínimo, você vai multiplicar 25 vezes 13,02, vai dar o valor da pensão. Caso a pensão, o valor do salário mínimo seja de R$ 1.320, o fator de cálculo ele é R$ 13,20. Logo, se a pensão foi fixada em 25% do salário mínimo, você multiplica 13,20 vezes 25. Aí o resultado desse cálculo vai ser o valor da pensão, ok? Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se, por exemplo, o pai recebe mais de um salário mínimo, é o mesmo cálculo, só que, porém, do segundo salário do pai? Sim. Existem alguns casos, o que acontece? Uma pensão ela não tem uma receita de bolo que o juiz segue. Não no decorrer do processo. Inicialmente ele vai fixar com base no que foi levado em juízo, ele vai fixar um valor, como eu disse, em regra, pode ser de 20% a 50%, isso varia de caso a caso. Quando o processo vai andando, no que a gente diz, o processo vai tramitando, vai se trazendo provas ali, a gente vai analisar o seguinte: se é um pai que ganha, por exemplo, R$5.000 e não tem gasto, o valor da pensão vai ser um pouco maior. Só que é pertinente observar o seguinte: mesmo que o pai ganhe R$5.000, mas ele já tem boa parte dessa renda comprometida, a pensão não vai ser fixada. Olha, ele ganha R$5.000, então a pensão vai ser R$1.000. Não é assim que funciona. Tem que analisar caso a caso qual o percentual da renda do pai está comprometido ou não para fixar o valor da pensão. Então pode variar, existem variações, existem casos que o pai paga 20%, outros o pai paga um pouco mais, vai depender de caso a caso. E qual que é a forma, por exemplo, se o pai parar de pagar, o que a mãe tem que estar fazendo? Procurando... Certo. Quando o pai está inadimplente, e é necessário também esclarecer o seguinte: nem sempre quem está pagando pensão, quem paga pensão é apenas pai. Existem casos que a mãe também paga. O que vai definir quem paga e quem recebe é com quem está a guarda da criança. Se a guarda estiver com o pai, a mãe tem o dever de pagar a pensão, e se a guarda estiver, que em regra sempre é com a mãe, quem tem o dever de pagar é o pai. Caso essa pessoa que está pagando o alimento, seja o pai ou seja a mãe, não esteja pagando, ela tem que entrar com o que a gente chama de execução de alimentos, que é um processo separado do processo de pedido de pensão, ok? Nesse contexto também é importante a gente ressaltar o seguinte: são dois procedimentos de execução da pensão. Em um procedimento, busca-se a penhora dos bens do pai, e o outro busca-se a prisão civil do pai. Só que tem uma peculiaridade em todo esse contexto. Quando o pai está devendo os alimentos e a mãe não espera muito tempo para poder executar, ela consegue fazer essa execução pelo rito da prisão civil. E qual que é esse tempo? Esse tempo não pode ser superior a 3 meses. Venceu 3, se está com 3 meses de pensão atrasada, tem que ir atrás do Poder Judiciário, entendeu? Entrar com essa execução. Em regra, você vai procurar um advogado, um defensor público, e vai explicar a situação, e ele vai passar as orientações apropriadas. Mas tem que entrar com essa execução. E essa execução, se ela estiver dentro dos 3 meses, a gente vai buscar a prisão civil do pai. Se tiver com mais de 3 meses, aí você tem que adotar outro rito. Suponhamos que o pai está devendo 12 meses de pensão. 3 meses consegue ir pelo rito da prisão civil, que é um rito mais célere, que coage mais a pessoa, leva a pessoa a agir mais rápido. E se for, no caso, esses outros 9 meses, desses 12,
3 consegue pelo rito da prisão civil e 9 meses tem que ir pela penhora de bens, que nem sempre, muitas vezes o pai não tem bens a serem penhorados, então muitas vezes nem consegue receber. Às vezes assim, a gente até brinca e diz que às vezes o pai só tem a liberdade dele, relembrando que não apenas o pai. Quem está pagando a pensão, às vezes só tem a liberdade como bem principal da pessoa. E o que acontece quando você vai e busca, tira essa liberdade da pessoa, costuma-se receber de uma forma mais célere esses alimentos que são para o filho. Acho que uma pergunta que muita gente queria saber é: deu 18 anos, acaba a pensão, tem que ir em algum lugar para encerrar? Como é que funciona? Boa pergunta, Gabriel. O que acontece? A pensão ela nunca se encerra aos 18 anos automaticamente. A pensão sempre ela tem que ser, a pessoa que está pagando ela tem que ir no Poder Judiciário e dizer, olha, a pessoa que está recebendo fez 18 anos e agora eu quero encerrar esses pagamentos. O juiz vai intimar a pessoa que recebe para ela justificar se ela ainda precisa ou não. As necessidades da pessoa que recebe, elas limitam-se aos casos de, às vezes, a pessoa está passando por alguma deficiência, algum problema de saúde muito grave, ou os casos de que a pessoa está fazendo faculdade, que é o curso superior, a pessoa está fazendo uma graduação. Se a pessoa estiver fazendo uma graduação, em regra, a pensão vai durar até 24 anos. Então, assim, de uma forma ou de outra, voltando ao cerne da sua pergunta, a pensão não se encerra automaticamente aos 18 anos. Quem está pagando tem que procurar o Poder Judiciário através de um advogado, um defensor público que seja, e dizer, olha, a pessoa fez 18 anos, eu preciso encerrar esses pagamentos. E diante disso o juiz vai analisar caso a caso para ver se encerra-se naquele momento ou se vai estender por mais um tempo. Mas, em regra, não costuma passar também dos 24 anos, que é o tempo médio que a pessoa leva para terminar uma graduação. Na faculdade, no caso. Exatamente. Então, galera, eu acho que o vídeo foi esse. Você tem mais alguma coisa para falar, doutor? Não, assim, como o Gabriel disse, assim, a gente vai relembrar isso, agora aproveitar a oportunidade para relembrar, que a gente vai estar publicando sempre vai estar publicando temas que podem ser pertinentes. Assim, a gente até conta, né, Gabriel, assim, a gente deixa o canal aberto para vocês darem sugestões sobre algum assunto que vocês queiram que seja abordado, a gente analisa e já traz esses assuntos para serem abordados. Então vai estar aí nos comentários, se inscreva no canal, pode deixar qualquer pergunta referente à jurídica, que a gente vai estar marcando pelo menos umas 2 vezes no mês para começar. O que você acha? Mais vezes? Conforme vocês vão pedindo aí, a gente vai trazendo, tá bom? Então, te agradeço, doutor. Segue a gente nas redes sociais. A rede social dele vai estar na descrição também. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, chama ele lá também. E é isso aí. Valeu, tamo junto. Ok, até mais, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.